turismo religioso, o qual trabalhará com os seguintes temas: Santuário de Aparecida na rede devocional do turismo religioso e Sertões de Canindé, a expressão simbólica do turismo religioso. Este evento é uma atividade vinculada à Coordenadoria de Ensino do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer, na pessoa do coordenador, professor Fabrício Américo Ribeiro. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e desejamos que aproveitem as explanações que serão apresentadas. Nosso respeito à gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, campus Canindé, na pessoa do professor Francisco Antônio Barbosa Vidal, diretor-geral das unidades de ensino. Agradecemos também aos que apoiaram institucionalmente para que este momento prático acontecesse de fato. Senhoras e senhores, destacamos a presença dos alunos do campus Canindé, alunos do curso de Geografia da UES, alunos do Colégio Frei Orlando e alunos egressos. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o diretor-geral Francisco Antônio Barbosa Vidal. Muito boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Com grande satisfação que a direção geral do campus Canindé recebe a todas e a todos deste evento científico de fruição e de intercâmbio de conhecimentos na área do turismo. Eu quero aqui parabenizar a coordenação do curso Tecnologia e Gestão do Turismo, em nome do coordenador do curso, professor Fabrício, a todos os alunos do curso, a grupo organizador deste evento, os alunos do curso técnico integrado em eventos. Meu abraço a todos os alunos do eixo. Agradecer também aos professores convidados, professor Christian, professor Otávio, e acredito muito que através de eventos com esse formato científico possamos ampliar o nosso campo de visão no âmbito de uma temática relevante para o nosso município, que é o turismo religioso, que possui especificidades culturais, singularidades que a academia precisa explorar, a compreensão, o entendimento, no sentido de que possamos, em Canindé, contribuirmos para o delineamento de um turismo inclusivo, focado no desenvolvimento sustentável da região. Muito bom evento a todas e a todos. Muito obrigado. Convidamos para compor mesa, na condição de anfitrião, o presidente da mesa, professor Fabrício Américo Ribeiro, coordenador do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer. Convidamos os explanadores, professor Christian Denis Monteiro de Oliveira, professor Otávio José Lemos Costa, sejam bem-vindos. Convidamos também a senhorita Iramaia Souza Matos para se fazer presente à mesa, atuando como moderadora. Podem tomar assento. O simpósio acontecerá através de uma apresentação de um tema de grande interesse, técnico ou científico. No caso, o tema citado inicialmente, com a participação dos especialistas no assunto. A plenária poderá participar de modo ativo dos trabalhos, mediante intervenções apenas na hora do debate, que ocorrerá após as explanações, através de perguntas escritas nos papéis que se encontram no kit fornecido no credenciamento.
Para darmos início às nossas atividades, convidamos a fazer o uso da palavra o professor Fabrício Américo Ribeiro. Boa tarde. Foi fraco. Boa tarde. Vamos poder começar uma tarde realmente boa, proveitosa. É uma grande satisfação de abrir pela primeira vez o nosso simpósio com uma temática tão importante para o nosso eixo, turismo, hospitalidade e lazer. Por mais que nós tenhamos aqui alunos também da matemática, curso de redes, de telecomunicação, estou vendo a turma em peso da tarde ali em cima, tá? E que ao mesmo tempo, sendo outras áreas de conhecimento, estão aqui para aprender um assunto que é tão pertinente, tão inerente em relação ao nosso curso, o nosso campus, na cidade onde esse campus está. Deixar o nosso agradecimento aos professores palestrantes. É uma mesa que, vale lembrar, composta de geógrafos. O professor Christian, geógrafo da UFC, é meu orientador de doutorado, uma satisfação muito grande ter aqui presente. O professor Otávio, geógrafo da UES, que esteve muito presente durante o meu período de mestrado, tanto em qualificação como também em defesa. Então são pessoas que eu tenho conhecimento, que eles estudam, que eles pesquisam, que eles escrevem exatamente sobre essa temática: religião, turismo, simbolismo, festividades. E com certeza todos nós que estamos aqui nessa tarde, nesse horário até às 16 horas, muito teremos a aprender com esses dois grandes professores. Espero que realmente aproveitem, anotem e façam a participação de vocês, tenham a participação de vocês no segundo momento, que vai ser através das perguntas que serão escritas e dirigidas à mesa. Então, uma boa tarde a todos que estão aqui presentes. Convidamos o nosso primeiro explanador, o professor Christian Denis Monteiro de Oliveira, pós-doutor em Geografia Humana pela Universidade de Sevilha, Espanha, e pós-doutor em Turismo pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, geógrafo e licenciado pela mesma universidade. Atua como professor no Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará, pesquisador nas temáticas representações de imaginário geográfico, patrimônio religioso e lugares simbólicos. No Laboratório de Estudos Geoeducacionais da UFC, desenvolve e orienta projetos em geografia cultural, da religião e do turismo. Autor dos livros Turismo Religioso e Basílica de Aparecida, um templo para a cidade-mãe. Passamos a palavra ao professor Christian Denis Monteiro de Oliveira. Boa tarde. Enorme prazer de estar nessa casa pela primeira vez e só sendo possível me representar aqui pelo enorme trabalho aí desenvolvido pelo professor Francisco Vidal, a quem saúdo, né, em nome de todos os outros professores, e especialmente a Fabrício Américo Ribeiro, que teve, né, a oportunidade de desenvolver conosco esse convite e continuarmos, né, através desta conversa, que eu espero que seja proveitosa para vocês, alunos dos diversos cursos, escolas visitantes, importante para vocês solidificarem o que é o conhecimento profissional, o conhecimento acadêmico e de grande valia para todo o desenvolvimento de uma área que eu considero indispensável na hora que nós estamos falando de oportunidade, né, de um novo perfil de desenvolvimento nesse século XXI, que é a mediação do turismo para diversas áreas. Não ele isoladamente, mas readaptado, reinterpretado com essa dimensão que está posto, especialmente na cidade de Canindé, que é a dimensão religiosa. Então, a nossa conversa, né, vai se passar no sentido da apresentação de alguns slides que possam
mais rapidamente fazer uma pequena síntese de algumas coisas que venho trabalhando e tratando, e que não vão deixar de ser polêmicas, não vão deixar de ser críticas, mas tem a oportunidade de, com vocês, ser desenvolvido, complementado, juntamente com o professor Otávio, a quem, mais uma vez, dividimos aqui a mesa, para facilitar a nossa conversa. As nossas diferenças de posicionamento são enriquecimento para vocês em relação à perspectiva que vamos abordar. No meu caso, a fala vai se relacionar muito mais com o Santuário de Aparecida, mas não para apresentá-lo. Nós não vamos fazer aqui uma visita técnica de alguns minutos. Eu vou usar o santuário como mediador para uma fala sobre o turismo religioso e com a perspectiva que vem trabalhando mais recentemente relacionado ao patrimônio imaterial e o quanto o turismo contribui com isso. Bom, agora deixa eu me acionar aqui nos aparelhos, que eu tenho que falar com vocês, tenho que olhar para ali, tenho que olhar para a folha. Isso é sempre uma reaprendizagem, né? Quem está com a vida nos sistemas mais técnicos, são vocês, tem sempre uma reaprendizagem para fazer, e nessa hora aqui a gente se perde facilmente. Então já peço desculpas se alguma coisa sair errada aqui na troca de posição. Bom, eu titulei Santuário de Aparecida na rede devocional do turismo religioso, e como eu havia falado, isso é muito mais para ajudar a pensar o turismo religioso. A primeira parte da apresentação é colocar qual seria a condição geográfica do turismo religioso. Essa que nos interessa particularmente, porque não sou turismólogo e tenho que ousar, discutir com alguns que estão aqui em formação, mesmo o pessoal na área de eventos teria mais propriedade e adequação para falar melhor da área. Mas numa condição geográfica, eu penso o turismo religioso como um nomadismo da civilização contemporânea. E nós sabemos que uma civilização contemporânea é uma civilização radicalmente sedentária, Nós queremos terra, sonhamos propriedade, temos ideia de Estado-nação e de fixações muito mais importantes do que os riscos dos deslocamentos. E aí aparece o turismo na modernidade, nos relembrando que somos animais de alto poder de deslocamento e com condições específicas para fazer isso dentro do processo civilizatório atual. E aí eu diria que, além disso, nós temos um empreendimento pedagógico espacial nessa definição que faz do turismo a realização do imaginário geográfico da demanda e da oferta, a fluidez das trocas regionais e um retorno, ele também é um retorno do visitante e a alteridade do visitado. Então, no turismo eu tenho um intercâmbio dessas duas dimensões. Um lugar é turismo ao formatar múltiplos fins. E aí isso derruba um pouco a ideia de que eu possa ter um turismo para uma coisa só. Vamos voltar a esse assunto no outro slide. Torna-se insustentável, a meu ver, quando não viabiliza intercâmbio de linguagens, valores e imagens, ou quando exclui tanto a fé quanto a festa. Turismos que excluem essas dimensões absolutamente humanas do nosso nomadismo, ter fé e fazer festa, na meu ver, não mereceria ser chamado de práticas do turismo. E há muitas formas de manifestar fé e festa. A gente não vai adentrar em tantas, mas aquelas que formos lembrando, já vão ser necessárias, aí, ou suficientes. Bom, Aparecida é o lugar do turismo religioso. Trata-se de uma cidade santuário de 45 mil habitantes, é uma cidade que é toda urbana, não tem área rural, e o que foi rural já foi emancipado para as cidades vizinhas, e é também, ainda que não esteja aqui escrito, uma sede de localização para visita de 11 milhões de turistas ou peregrinos ao ano. Eu prefiro dar o nome de visitante. Então, eu tenho cifras que são atualizadas pela organização do próprio santuário, que diz que uma cidade inteira de São Paulo visita Aparecida anualmente, e isso continua crescente, E sede na maior basílica
a Virgem, né, a Virgem Maria da cristandade. E mesmo com esse status, tornou-se referência para enfrentar duas neuroses da modernidade. E são elas que a gente combate em relação a essa perspectiva de estudar o turismo religioso. Uma é a monocultura, que é base das aulas de história de vocês, para estudar os ciclos monocultores. E eu desconfio que boa parte das falas maltratadas sobre o turismo faz dele uma espécie de ciclo da monocultura presente. Alguém espera que este ciclo seja capaz de redimir e desenvolver sozinho todo um conjunto regional, local, nacional, porque a saída estaria no turismo. Isso é um discurso monocultor. A outra frente de combate é o fundamentalismo. É uma ideia de radicalização da religiosidade que leva a uma perspectiva purista e que ignora que para constituir qualquer tipo de religião eu tenho que ter sempre um caldeirão de conhecimentos vindos de várias frentes e formando uma estrutura coerente na sua diversidade. O fundamentalismo aposta contra isso, é por isso que muitas vezes ele se transforma em atos políticos e militares de terror, que é aquilo que a gente chama de terrorismo, né? A dinâmica caótica de ordenar múltiplas sacralidades em uma só fé e múltiplos festejos é essa frente de combate que está posto em um grande santuário. Canindé também é um grande santuário, mas existem as escalas desse alcance, né? E ele pode se revelar em tipos diferentes de santuários. Bom, eu estava falando desse aqui, me desculpem, já não virei no slide. O seguinte é este. Para modelarmos aquilo que a gente está chamando de santuários enquanto centro de visitação, a gente pode tratar de santuários tradicionais da cristandade como referência, né, de uma religião hegemônica colocada, que é o cristianismo, mas outras religiões e outras manifestações não tão hegemônicas no Brasil também têm as suas próprias estruturas tradicionais. E aí, para não entrar na polêmica das diferenças religiosas, era importante considerar que um primeiro modelo de santuário é aquele que a gente sempre acaba falando, né, como santuário tradicional. Então é esse modelo que envolve a cidade de Nazaré, né, em Israel, Aparecida e Canindé. Mas a gente também pode falar de um modelo de santuário que é das grandes cidades da civilização humana atual, que são as metrópoles. Elas são condensadoras da presença fixa ou em trânsito de grande parte da na nossa forma de desenvolvimento. Nisso, Roma, São Paulo, Fortaleza representam santuários. E temos santuários mais difíceis de serem captados, mas que já são captados mais rapidamente, né, pelas mudanças da civilização, que são os naturais, que na verdade dão origem aos outros, porque são lugares sagrados, até o ponto de isso ser redescoberto pelo ambientalismo. Então a gente sabe que grandes espaços ecológicos são tratados como santuários. E os rituais das festas que na verdade montam os santuários e que mostram a verdadeira origem judaica de um santuário. O santuário não é um lugar fixo, é onde o povo de Deus se reunia para lembrar do próprio Deus. Nesse sentido, o santuário é um ritual, e ele desaparece e reaparece quando a festa recomeça. Então esses são os indicadores de fé e festa que estão em parceria nesse outro modelo. Todos eles podem aparecer simultaneamente, um deles pode aparecer mais como predomínio, mas eles servem para modelar esse agrupamento que eu chamei de metáfora do espaço geográfico, de múltiplas significações, parâmetro espacial projetado em um centro simbólico, material ou imaginário. Tradicionalmente, na mitologia cristã, a aliança da humanidade com o plano divino, e contemporaneamente, na pós-modernidade, uma associação entre o real e o virtual. Muitas vezes, para alguns dos nossos fiéis lá em casa, nas nossas famílias, as nossas mães, avós, pais, tios, consideram a simples conexão com um computador ou um programa de televisão e de rádio um momento de santuário. É nessa virtualidade e materialidade que ele também se reconstrói.
voltando a imagens da Aparecida, como o celeiro da irradiação devocional, o turismo funcionaria como um mediador comunicacional. E nesse sentido, mais me interessa o turismo mediano do que propriamente o turismo como alvo, né? A gente com ele poderia dizer não, como já falei, as leituras da monocultura e puritanas, né, sobre o reducionismo do turismo ser uma coisa ou ser outra e descartar as demais, e sim como uma escritura em labirinto, ou seja, eu estou coligando algo que está no externo, a estrutura no templo, né, da própria torre da Basílica de Aparecida, com informações sobre doações que as pessoas fazem como ex-votos. Então, num santuário existe a doação da fé das pessoas, que no santuário de Aparecida é um salão praticamente do tamanho desse prédio, para mostrar especificidades de tudo que é doado hoje, entre eles vários tipos de relógios, mostrando que o tempo passa, né? E está estabelecendo coligações entre o que é sagrado, o que é profano e o que é mundano, porque não entra nem no religioso, sagrado, nem no profano, mas está na presença das pessoas. Então, independentemente da fé ou da festa, existe uma dimensão religiosa que perpassa todo esse arcabouço, né, da organização geográfica, e o turismo ajuda a revelar de maneira especial. O que não seria turismo religioso, né? A prática religiosa ritual que exclui qualquer outra motivação de viagem. Isso eu diria, se o turismo religioso exclui os outros turismos, então ele não é religioso, porque ele é puritano, ele é monocultor, e ele na verdade é uma agressividade, não é um turismo, né? Essa aventura idealista da chamada segmentação, incapaz de diferenciar religião de sagrado. Ora, a religião contém o profano, e o sagrado, muitas vezes, para se manifestar, precisa se profanizar. Grande parte das religiões, diante de outras, foram entendidas como rituais profanos. Então, eu estou falando de relações, de dimensões, e não de estratégias fixas que vão simplesmente ser abortadas, muitas vezes, na ideia de segmentação. Que pode ser que para a fase de gerenciamento, do ponto de vista administrativo, para determinado momento, aquilo tenha sentido. Mas na hora que a gente está tentando entender academicamente um fenômeno, a gente não pode ficar com parcelamentos dessa natureza. Também não pode ser entendido como viagem de pobre, fanatismo, de fanáticos ou ignorantes, que é muitas vezes como outras áreas do turismo entendem que o turismo religioso e não demanda investimentos exatamente por isso, porque é de pobre, e aí não vale a pena, né? Vou trabalhar com turismo de pobre. Isso é um preconceito e uma violência, e isso não é turismo religioso. E muito menos um turismo sem planejamento algum. Não é uma situação de improviso. Somos seres humanos dentro de uma civilização que planeja o tempo todo. Ainda que possamos dizer se o nosso planejamento não foi bem feito, não foi coletivo, não teve adequação, mas enquanto pensamos, enquanto conscientes estamos, planejamos. Sendo assim, o que vem a ser turismo religioso de duas estruturas, né? Abaixo da própria Basílica de Aparecida no seu conjunto, acima o shopping da fé com as suas 850 lojas, dizendo que uma dependência da própria igreja com o mercado e do mercado com a igreja está posta o tempo todo, né? E não é uma situação de improviso, porque essa estrutura se repete mesmo em santuários que a gente poderia dizer não cristãos, né? Em um meio contemporâneo de tornar os nomadismos e as peregrinações práticas de intercâmbio cultural, mas também uma representação simbólica de que a prática turística é um retorno à morada ritual do estar de volta com o outro. Então, é uma dimensão da volta, portanto, é uma dimensão simbólica que não pode ser tomada como irrelevante. Sempre que eu tenho turismo, eu tenho uma volta simbólica. Eu volto à casa do pai, eu volto à casa da mãe, eu volto à morada eterna.
esse tipo de valor pode estar dimensionado conscientemente para alguns líderes ou inconscientemente simplesmente para quem está acompanhando, né? E essa prática, na sua complexidade, é o que representa o turismo religioso. Do turismo religioso, a imaginação geográfica do patrimônio. Eu intitulei assim para falar das minhas 5 publicações, 2 delas, sentido da geografia escolar e a geografia do turismo na cultura carnavalesca. Eu estou deixando com doação aqui a biblioteca. E este maior ainda não está editado fisicamente, porque a UFC ainda está com um certo atraso na publicação, mas provavelmente nesse ano isso vai ter algum acesso. É um material que representa a contribuição dessa sistematização toda já num estudo em um santuário em Espanha, né? Onde essa dimensão da volta, da presença de um planejamento, dos enfrentamentos de contradições para modelos diferentes de turismo, estão sendo trabalhados para um santuário chamado da Virgem del Rocío, no sul da Espanha, e que não é o mais conhecido é de Santiago de Compostela, né, no norte de Espanha, e sobre o qual eu trabalhei o desenvolvimento das últimas relações que estou fazendo aqui com esse estudo. Já caminhando aqui para o encerramento. Isso envolveria, a partir do Santuário de Aparecida, uma teoria e métodos de inversões, né? Pelo peregrinar como formação turística. E aí eu estou me reportando a um dos estudiosos em Itália, o Carlo Massa, que publicou um trabalho chamado Turismo Religioso, Aproximação Histórico-Cultural, em que 4 dimensões são feitas e que correspondem exatamente a essas preocupações que nós estamos trazendo. Trata-se de uma nova proposição da cultura da viagem. O turismo religioso pode ajudar nessa proposição. Uma leitura da ação sacro-profana, portanto, não divisionista entre o sagrado e o profano, contida na peregrinação e que aparece como um nomadismo espiritual, portanto, permitindo inclusive viagens, vamos chamar assim, virtuais, através dos meios de comunicação, né? Uma qualificação à emergente reconstrução do turismo religioso. A religiosidade turística seria a proposta, né? Como que nós podemos entender melhor essa dimensão mais ampla e complexa do turismo religioso, entendendo que a religiosidade que está em voga, ela tem uma dimensão turística, e é aí que a mediação vai permitir nós tratarmos de uma devoção em movimento. A festa cria, se deforma, se recria nas razões da fé. Mesmo que as pessoas que estão fazendo festa, como por exemplo no carnaval, né, não digam que estão fazendo isso por motivo religioso, mas a dimensão do seu envolvimento é fundamentalmente religioso, né? E a fé busca, se abandona e se descobre na vitalidade da festa. Ou seja, eu não posso falar de um motivo fixo. Estar em plena meditação no deserto ou numa êxtase festiva pode estar denotando expressões de fé. É preciso ter aí uma certa capacidade profissional de perceber nessa riqueza de manifestações algo que possa ser sintonizado com um planejamento mais vigoroso, principalmente no que diz respeito aos santuários. E é do Santuário de Aparecida que eu trago esses elementos por origem, né? No meu doutorado lá em 99. As 3 dimensões hoje que nós temos no trabalho sobre irradiação devocional pesquisado é a dimensão de carnavalização, de turistificação e de mediatização do Santuário de Aparecida, né? Aqui é uma foto desenho, em que essas representações regionais dos municípios santuários estão em voga para pensar Aparecida não como aquele santuário no Vale do Paraíba, em São Paulo, posicionado em um só lugar, mas os 38 santuários diocesanos que estão oficializados no Brasil, além das paróquias que espalham a devoção de Conceição Aparecida por várias partes do país. Então é nesses pequenos santuários que nós estamos debruçando agora as nossas pesquisas. Da mesma maneira, em Canindé, a pergunta se colocaria, além, né, de Canindé, do município,
e dessa devoção aqui a São Francisco, que outras localidades possuem essa devoção, que ajudam a estabelecer uma rede devocional? Essa pergunta é fundamental para o desenvolvimento de um planejamento turístico, em cima da capacidade dos profissionais ligados ao turismo e ao evento. Porque ele deixa de pensar a exclusividade de um ponto e começa a pensar em termos de rede, e entender por que a sociedade está falando tanto em complexidade. Outras dimensões do turismo religioso, a religiosidade turística, basicamente, em termos de método, isso vai aparecer como um método de imaginação geográfica para a gente sair de um senso comum, mesmo dentro da ciência, e mergulhar nessa amplitude. A ideia de inversão, o turismo religioso como negação propositiva à lógica mecanicista de oferta e demanda, do turismo como indústria ou monocultura, já falaram. A compreensão, o processo turístico insere-se na dimensão nômade da humanidade, garantindo o ritual da volta e a missão da conquista contemporânea dos lugares simbólicos. A condução, a pluralidade de veículos dinamiza o acesso à seletividade dos valores universais, aos bens locais, regionais, principalmente como no aspecto imaterial. E aí, lembrando a própria ideia de carnaval, né, como carro naval, aquele expresso que está trazendo os deuses mortos para brincar conosco. Essa dimensão absolutamente profana do carnaval, ela também ajuda a pensar como é que boa parte da carnavalização está presente hoje nas devoções. Nessa semana mesmo, no santuário, né, de Juazeiro do Norte, nós estávamos vendo o padre Cícero desfilando na TV num carro naval, porque era um aniversário do padre Cícero. E essa forma de fazer desfile, isso é uma forma de troca permanente entre as festas, as mais sagradas e as mais profanas. Essa sensibilidade é fundamental que os profissionais do turismo acolham, para não começar com um preconceito e dizer, isso não tem nada a ver com turismo religioso. Tem, e tem muito, né? E a ideia de encenação, o dom místico de viver pessoal e coletivamente no êxtase, né, artístico, de converter em surrealidade a geograficidade, né, a dimensão geográfica das festas turístico-religiosas. E aí ajudando a pensar por que tantas encenações da Paixão de Cristo, por exemplo, ganham a dimensão de ser mais didática na hora de desenvolver a fé do que propriamente até a Bíblia, né? Então você consegue na visualização cenográfica capturar isso e desenvolver santuários a partir desses elementos. Só uma imagem para o encerramento, o tempo está até estourado aqui. Basicamente, em determinada captura, no interior da Capela das Velas, a gente tem fotos como essa. As pessoas ficam olhando um monte de velas queimando numa área, numa dimensão desse teatro, né? E estabelecendo com ela virtualidades que podem, na verdade, em determinado momento, apostar que eu vou ver a imagem da Virgem. A triangulação feita pela vela ali estava sendo admirada emocionadamente pelo senhor, que depois me contou, eu estou vendo a imagem da Virgem. Essa situação é reproduzida o tempo inteiro, então não é só uma situação de uma virgem ter sido pescada quase 3 séculos atrás num determinado rio, e isso foi o desencadeador da fé. A fé se desencadeia muitas vezes, e se desencadeia em estruturas que para alguns podem se dizer assim, bom, isso aqui é um grande shopping center a céu aberto chamado Basílica de Aparecida. Mas na hora em que a gente vai para o acompanhamento detalhado dos grupos familiares, das pessoas que estão visitando porque querem visitar ou porque não querem, a gente tem a captura de emoções dessa situação, né? E é exatamente nessa hora que eu coloquei, né, para a gente encerrar a conversa, na verdade abrir o caminho para o debate, as indagações e também a continuidade, né, com a fala agora do professor Otávio, no sentido de dizer, nós estamos num terreno de estudo muito promissor e que vocês mereceriam, mais do que simplesmente a situação mesmo do simpósio, desenvolver com maiores articulações, porque isso captura o humano, e o humano espacialmente cheio de significados. É nesse sentido que eu agradeço a oportunidade de ter falado para vocês
E assim que tiverem qualquer tipo de dúvida ou contato, está ali o e-mail, podem se dirigir, né, diretamente, que a gente está sempre predisposto a trocar e continuar essa conversa por mais tempo. Meu muito obrigado. Registramos a presença também dos alunos do IF Campi Baturité, Aracati e Quixadá. A plenária poderá participar de modo ativo dos trabalhos, mediante intervenções apenas na hora do debate. Lembramos que as mediações e as perguntas serão através de perguntas escritas nos papéis que se encontram no kit fornecido no credenciamento e entregues aos recepcionistas que se encontram nesse recinto. Convidamos nosso segundo explanador, professor Otávio José Lemos Costa, doutor em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente, é professor adjunto da Universidade Estadual do Ceará, lecionando no curso de graduação e no programa de pós-graduação em Geografia da UES. Desenvolve pesquisas na área de Geografia Cultural, especificamente voltado para as temáticas da religião, paisagem, lugar e patrimônio cultural. Passamos a palavra ao professor Otávio José Lemos Costa. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar minha alegria de estar retornando a este instituto, né? 2 anos atrás eu estive aqui a convite do professor Solonildo, o professor Fabrício estava aqui, e conversar com os alunos sobre a minha experiência, meu trabalho de tese que realizei aqui em Quixadá e também em Canindé. E foi muito gratificante no momento de tese, né? E também voltar à cidade para discutir com vocês que vivenciam esse espaço sagrado, vivencia esse lugar sagrado em várias dimensões, tanto as dimensões que se atrelam ao turismo, como também as práticas e rituais, práticas não só culturais, mas também econômicas, uma vez que até vi o trabalho aqui no corredor, desenvolvido pela professora Cláudia, né? Também foi um prazer revê-la ao vir novamente ao Instituto, para vou desenvolvendo com vocês, alunos do curso de turismo, uma pesquisa em Canindé. Dizer que é inesgotável este lugar sagrado na perspectiva de pensar novos olhares para discutir o turismo religioso na cidade de Canindé. A ideia que existem espaços sagrados é que o homem reconhece neles os lugares nos quais as imperfeições estão ausentes, ameniza as dificuldades diárias da vida. É certo que há espaços de maior sacralidade que outros, Aparecida, Canindé, Juazeiro do Norte, cidades sagradas como Fátima, Assis na Itália, mas também um pequeno santuário lá no pequeno vilarejo do interior do Ceará, bem escondido, também vai revelar ou amenizar essas dificuldades da vida. A hierarquia do sagrado é bastante nítida nos lugares de peregrinação, tornando assim a presença de um santuário algo significante para a compreensão da busca pelos espaços sagrados. O setor turístico apresenta diversos segmentos que variam conforme o tipo de atividade desenvolvida nos deslocamentos, e ao viajar, ao se deslocar para um lugar sagrado, o indivíduo ou grupo social é motivado por razões singulares. Assim, consideramos que o motivo para realizar a viagem é o principal meio para segmentar esse tipo de mercado, quer na sua prática
da curiosidade ou na própria prática ritualística que o peregrino fiel faz ao se dirigir ao lugar sagrado. E nesse intuito, discutir o turismo religioso, que está concernente aos espaços sagrados, destaca-se a sua oficialização a partir da década de 1960. Desde então, tem chamado a atenção os setores ligados à reflexão acadêmica sobre a temática do trade turístico e da própria Igreja Católica, que talvez seja associado ao turismo religioso ocidental, o carro-chefe para disseminar os lugares sagrados. Embora as demais religiões, como o islamismo, o budismo, tenham também seus lugares sagrados. Benares, a própria cidade de Meca, são importantes exemplos de lugares sagrados em outras religiões. Durante a Idade Média, as principais cidades feudais celebravam importantes festas religiosas, conseguindo atrair peregrinos de várias localidades. Diante do poder da igreja feudal, as viagens medievais eram de natureza estritamente religiosa e estavam restritas ao aspecto meramente religioso e o lazer apenas marginal. Dessa forma, os peregrinos iam à Terra Santa, Roma, Jerusalém, Santiago de Compostela, Canterbury, na Inglaterra. Então, como fazer essa aproximação ou abordagem ao turismo religioso? O estudioso chamado Urri, ele afirma que nos séculos XII e XIII as peregrinações haviam se tornado um amplo fenômeno servido por uma rede crescente de hospedagens para viajantes mantidas por religiosos e por manuais de indulgências produzidos em massa. Então, essa motivação religiosa está classificada pela Organização Mundial do Turismo entre os principais motivos de viagens turísticas. E alguns estudiosos afirmam que o turismo religioso é uma das modalidades que mais cresce, pois além dos aspectos dogmáticos e místicos, as religiões irão assumir o papel de agentes culturais importantes para a sociedade atual. No entanto, ao tratar as peregrinações, romarias, devoções, como turismo religioso, só se tornou possível dizer que as viagens com motivação religiosa só vieram se tornar turismo religioso quando o volume de pessoas envolvidas alcançou uma escala que tornasse economicamente viável o planejamento e os investimentos na área. Se compararmos as motivações religiosas com outros tipos de viagem, o viajante pode ter um envolvimento grande com o sagrado, mas continua a necessidade de um descanso, de alimentação e de outros serviços. Canindé, ela cresceu com o turismo religioso, mas não só a dimensão ritualística, que faz com que o peregrino, o romeiro, se desloque a Canindé, é necessário que nesse espaço sagrado ele tenha uma infraestrutura para receber esse peregrino fiel que vem à cidade de Canindé. E ao provocar essa demanda, ele usufrui dos mesmos equipamentos necessários para o atendimento do viajante que o faz com outros fins. Se vem a Canindé para fins comerciais, fins acadêmicos, e se aproveita para conhecer a basílica, a estátua e outras formas simbólicas do sagrado em Canindé. O desenvolvimento de práticas religiosas é um importante fator na determinação de locais com potencial turístico. Nesse sentido, os atrativos religiosos, tais como santuários, festas, roteiros devocionais, motivados pela religiosidade, passam a ser exploradas pelo turismo. Assim, uma série de infraestruturas ao redor dos lugares sagrados, onde ocorrem eventos religiosos, são assomados. Agências de viagens especializadas, a organização dos roteiros, enfim, toda uma presença de elementos que contribuem para o desenvolvimento desse turismo religioso. Eu aponto aqui, baseado em alguns estudiosos, sobretudo Dias e Silveira, no livro Turismo Religioso, Ensaios e Reflexões, alguns tipos de atrativos religiosos que contribuem para o elenco de lugares sagrados. Os santuários de peregrinação, por exemplo, o Santuário de Fátima,
é um exemplo de santuário de peregrinação conhecido mundialmente. Um santuário mariano que, a partir da presença do famoso milagre de Fátima, fez com que vários santuários começassem a surgir ao redor do mundo católico ocidental. Os espaços religiosos de grande significado histórico-cultural, por exemplo, a Catedral da Sagrada Família em Barcelona representa uma dimensão de um espaço sagrado, cuja dimensão turístico-religiosa envolve um fluxo muito grande de pessoas interessadas não só na perspectiva arquitetônica desse lugar sagrado, como também pela perspectiva do significado religioso. Podemos ver também como um lugar atrativo religioso os espetáculos artísticos religiosos, as festas de Semana Santa, as festas religiosas nas cidades tradicionais como Pirenópolis, são elementos que produzem uma celebração associada à dimensão artística e à dimensão do religioso. Também o espetáculo da Grande Paixão de Cristo lá em Nova Jerusalém corresponde a um elemento de atrativo religioso, uma dimensão artística que está associado ao sagrado. Recentemente, o professor Christian Denis orientou o trabalho da aluna da Merivone, que trabalhou com a cidade de Pacatuba, que lá tem também a festa da Paixão de Cristo durante a Semana Santa, e ela promoveu a dimensão do sagrado associada à perspectiva da fé. Então, pode-se entrar nessa dimensão do circuito de um lugar de atrativo religioso a partir do espetáculo artístico. Os roteiros da fé. O famoso caminho de Santiago de Compostela é um exemplo e pode ser associado também à dimensão de um turismo religioso. Muitas vezes não associado a práticas ritualísticas, mas à dimensão do desenvolvimento de um caminhar, de um fazer a prática ao Santuário de Compostela, que vai envolver toda essa perspectiva também de um turismo religioso. Está se começando a desenvolver aqui no Ceará os roteiros da fé, os caminhos de Assis, promovido pelo governo do estado, onde você tem um roteiro que é basicamente uma apropriação das tradicionais romarias que já existem para Canindé, a partir daí sendo apropriada pelo governo em nome do turismo religioso. E como outro exemplo, os congressos eucarísticos e retiros espirituais. Aí a Canção Nova, que tem na cidade de Cachoeiro Paulista um complexo que envolve toda a dimensão para a realização de eventos, associado também à perspectiva de fé e turismo religioso. Dessa forma, nós podemos pensar que o termo turismo religioso é usado de forma menos científica, confundidos com outros temas como romaria e peregrinação, por exemplo. Na definição oficial, de acordo com a Conferência Mundial de Roma, realizada em 1960, o turismo religioso deve ser entendido como uma atividade que movimenta peregrinos em viagem pelos mistérios da fé ou pela devoção a algum santo. Na prática, são viagens organizadas a locais sagrados ou para congressos e seminários ligados à evangelização, como é o caso da Canção Nova. São também viagens para festas religiosas celebradas periodicamente, como também para espetáculos religiosos, no caso Nova Jerusalém, ou representações teatrais de cultos religiosos. Stonehenge, hoje na Inglaterra, está se voltando para a prática de um turismo religioso, um turismo associado a rituais místicos, onde se desenvolve não só a perspectiva de um turismo associado à natureza, mas também à religiosidade. Para o Ministério do Turismo, o turismo religioso configura-se pela busca espiritual e da prática religiosa em espaços e eventos à religião institucionalizada. Catolicismo, religiões orientais, afro-brasileiras, islâmicas e espíritas. Essa busca espiritual e a prática religiosa centralizam pelo deslocamento a locais e para a participação em eventos para fins de peregrinação em romarias, retiros espirituais, festas e comemorações religiosas. No entanto, o
praticante do turismo religioso não é necessariamente constituído por religiosos. Nem sempre quem vai a Fátima ou a Meca é necessariamente um católico ou um adepto da religião islã. Se desloca a Meca pela curiosidade, pode muito bem conhecer o santuário, o maior santuário do islamismo, e não ser adepto do islamismo, pela curiosidade que aquilo está estabelecendo. Você pode ir ao santuário de Fátima para conhecer a dimensão religiosa de uma fé católica, e não ser ligado, pode ser até ser um ateu, e não ser da religião católica. No entanto, a diferença entre o turista religioso e o turista de outros segmentos do turismo é que o primeiro é geralmente motivado pela fé e sabe que vai encontrar naquele lugar uma renovação de energia por meio de uma divindade. Então, quem vem a Canindé motivado pela fé vai encontrar aqui a forma de agradecer a São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas, o milagre alcançado. Ou então quem vem a Canindé pode nem ser motivado por essa fé, e sim motivado pela dimensão, apenas pela curiosidade e expressão simbólica que o santuário oferece. Então, eu gostaria de descer agora para o tema central da minha fala aqui neste momento. Os espaços sagrados do Ceará, onde eu elejo o Canindé como uma expressão da fé peregrina de um lugar sagrado. O Ceará ele pode ser considerado como um verdadeiro laboratório para quem quer investigar o espaço sagrado na perspectiva do turismo. Temos Canindé, Juazeiro, com duas grandes expressões de lugares de romaria, onde as formas simbólicas espaciais, os lugares sagrados, os roteiros devocionais aí presentes, contextualizam toda a dimensão na perspectiva de turismo religioso. Então, abordo aqui o santuário de São Francisco da Chaga, em Canindé. A paisagem dos sertões de Canindé guarda a existência de um complexo universo simbólico. Esse sentimento de identificação com o lugar reforça a ideia de que a paisagem aí representada não é apenas a conjugação de elementos naturais ou culturais. Aqui, os indivíduos, sejam aqueles que vivem nesse sertão, sejam aqueles devotos de São Francisco das Chagas, que transitam nas romarias da Canindé, participam dessa paisagem, produzindo, dialogando, estabelecendo assim novas posturas identitárias, engendrando espacialidades ou formas simbólicas. São espacialidades ou morfologias dos objetos espaciais que irão configurar essa paisagem. Observem a paisagem sagrada em Canindé. A basílica, a Praça do Romeiro, a estátua, são formas simbólicas espaciais que dialogam entre si. Dialogam com os sujeitos que aqui vêm para reverenciar sua fé, ou para aqueles que, motivados pela significância do sagrado, se dirigem a Canindé para conhecer a cidade. Considerada a segunda maior peregrinação do mundo, com relação à devoção a São Francisco de Assis, superada apenas pela peregrinação desta última cidade lá na Itália, é no período de 26 de setembro a 4 de outubro que o maior número de devotos vem à cidade. Ao contrário de Juazeiro, que possui diferentes templos sagrados, é no período da festa de outubro que a cidade recebe o maior número de devotos. Então, nessa perspectiva, nós vamos observar a presença de algumas formas simbólicas espaciais, onde o roteiro devocional feito pelo Romeiro, ao chegar aqui a Canindé, ele começa pela Basílica, primeiro se hospeda no abrigo, e depois ele vai à Basílica, como sendo o ponto central para o início de seu roteiro devocional na cidade. A estátua de São Francisco, inaugurada em 2005, localizada no Morro do Moinho, dialogando agora com o símbolo maior que é a Basílica, sendo os lugares mais visitados na cidade. E juntamente com a Basílica, nós vamos ter a famosa Praça do Romeiro, de
constitui outro ponto importante de visitação. Eu não coloquei aqui o zoológico, porque nas minhas pesquisas, quando eu estava entrevistando os romeiros para minha tese de doutorado, eles mencionavam que elegiam também, falavam do zoológico como local de visitação, né? Basílica, a estátua, a Praça do Romeiro e o zoológico, porque eu não considerei o zoológico na concepção de uma forma simbólica do sagrado, embora eles associaram a dimensão de São Francisco enquanto protetor da natureza, eles consideravam o jardim zoológico da cidade como um local também associado ao sagrado. E também frequentavam lugares não sagrados, como bares e outros lugares que eles não diziam que era sagrado, embora eles não mencionassem isso na pesquisa, mas nas conversas informais eles também costumavam frequentar os bares e os forrós na época de Romaria. Então, essa dimensão do sagrado aqui em Canindé, ela vai explicitar práticas ritualísticas que dimensionam todo o processo de ordenamento associado a um espaço sagrado. E se pensa agora novamente, o turismo religioso, ele pode ser pensado na dimensão de roteiros devocionais que envolvem outras práticas além daquelas do sagrado, as práticas econômicas, as práticas culturais, que permitem que se faça novas constituições associadas ao tempo e ao lugar sagrado. A imagem que eu apresentei para vocês são os caminhos de Assis propostos pelo governo do Estado, nos quais esses caminhos expressam uma forma de apropriação de roteiros já constituídos pelas inúmeras romarias que se fazem de outras cidades para Canindé, e agora, a partir de uma dimensão apropriada por uma instituição, o governo do Estado, se vai ter essa perspectiva de pensar o turismo em uma forma lógica, em uma forma de organizar espaços ao longo das estradas que se dirigem a Canindé. Então podemos pensar que esse sentimento de identificação com o lugar, com a cidade de Canindé, irá reforçar essa ideia de que a paisagem representada não seria apenas uma conjugação de um processo ritualístico, mas também envolveria toda uma prática associada a uma dimensão da identidade do sujeito com o lugar. Vir a Canindé é renovar a fé perante aquele que crê e acredita na perspectiva de uma dimensão do sagrado, mas também na dimensão da grandeza que Canindé expõe para aquele que é apenas um curioso em visitar a cidade. Muito obrigado. Neste momento, abriremos para o debate, onde as perguntas podem ser enviadas de maneira escrita através da filipeta que se encontra juntamente com o kit. O mesmo deve ser entregue aos recepcionistas que se encontram nos corredores deste recinto. Bom, chegando às perguntas, acho que é a Rafaela Fernandes pergunta sobre locais de destaque em que a economia é influenciada pelo turismo religioso. Rafaela, está aí? É assim, a gente tem esclarecimentos que podem ser feitos a esse respeito, mas no geral eu pensei em três, e um mais claramente nesse sentido. Salvador, por diversas formas de manifestação religiosa neste caldeirão cultural que a cidade representa, né, desde que foi capital federal. Brasília também, até por esse complexo dos aspectos místicos colocados em Brasília, desde a sua criação, escolha
né, até a própria dimensão em que as cidades satélites também são sede-alvo de espaços alternativos, né, de centros religiosos que não são vistos ou pensados como turismo, mas a dimensão mística está ali colocada, produzindo também articulações econômicas. Mas sem dúvida nenhuma, quer dizer, o aspecto do Círio de Nazaré e Belém do Pará é uma dimensão em que a economia do lugar funciona, é gerenciada em função da preparação constante disso. Agora, eu dei exemplo só de grandes escalas metropolitanas. Era possível também colocar o encadeamento entre elementos que estão compostos na festividade, no ritual, na localidade, e o que a economia do local e da região é mobilizada para que aquilo aconteça, né, em termos materiais. Além de todos os serviços e aspectos que são gerenciados com o desdobramento disso. A Natália Costa, do Gestão de Turismo, pergunta: como geógrafo, o que me motivou a fazer estudos e até mesmo publicação de livros sobre o tema em questão, turismo religioso? Bom, eu não comecei pelo turismo religioso, eu comecei pelo contraste paisagístico da própria Basílica de Aparecida na paisagem que me tornou migrante, né? Eu sou carioca de nascimento e paulistano de formação a partir dos 10 anos de idade. E durante 15 anos da minha vida eu fazia a volta, né, como um turismo de retorno, né, ao Rio de Janeiro para visitar parentes e tal, e sempre me chamava a atenção por que uma basílica tão gigantesca está num lugar tão pequeno. Na hora de sistematizar um estudo em geografia cultural, porque era nessa hora que eu estava organizando já a minha fase acadêmica, me pareceu interessante absorver o desafio na forma de um questionamento sobre os motivos que levaram a essa construção. E foi exatamente aí que eu comecei a trabalhar com turismo religioso, né? Descobrindo a Aparecida e as dimensões internas da forma como ela se organizava. Claro que teria mais coisa para contar, mas eu acho que a gente tem que ser objetivo aqui para dar espaço. E a postura não deixa. Amanda J. Bom, a Natália está aí? Bom, se não satisfez, pode protestar aí. Amanda J. Amanda? De modo geral, em sua opinião, os trabalhos realizados dentro desses santuários hoje é feita mais por fins religiosos ou financeiros? Então, a forma mais fácil de continuidade da outra resposta foi em Aparecida que eu aprendi que os fins religiosos e os fins financeiros é que nem os fins do meu braço direito e do meu braço esquerdo. Eles vão me dar equilíbrio. Não existe oposição entre fins religiosos e fins financeiros. Em determinado momento, esses religiosos vão predominar. Em outros momentos, o financeiro e econômico vai predominar. E só uma visão mais purista quer separar os dois como se eles não tivessem a ver. Porque eu duvido que um morto esteja preocupado com os fins financeiros, ou um Deus esteja preocupado com os fins financeiros. Os fins financeiros é uma preocupação do ser humano. Esse ser que também é religioso e que muitas vezes toma esses fins como pecado, como algo que está tumultuando, ou algo que é fundamental para criar infraestrutura, para desenvolver os lugares e para estabelecer mecanismos de fé muito mais adequados ao tempo presente, ao mundo que está colocado aí. Eu costumo dizer que o ponto de partida foi conhecer o primeiro administrador da Basílica de Aparecida, chamado Noé Sotilo. Ele foi convocado entre os redentoristas, né, a ordem dos redentoristas, para dar conta dos problemas financeiros que a Basílica estava tendo entre 1955 e 1967, em que a obra parecia que ia ficar naquela base de uma construção de uma igreja medieval, ia durar mais de 100 anos. E Sotilo foi chamado para lá para acelerar o processo, através de um gerenciamento extremamente ditatorial, extremamente
de pouca consulta e marca coerente com aquele período. 1967, auge do período ditatorial, e a igreja também se organizava dessa maneira. Só que em determinado momento ele deu uma lição dessa vinculação. Ele dizia lá: como é que pode estar sendo pensado aqui a visita para uma festa de Aparecida em 12 de outubro, ou mesmo no mês de dezembro, em torno de Nossa Senhora da Conceição, se você está pensando essa basílica no projeto, isso perguntando para o arquiteto, e não existe um projeto de banheiro? Essas pessoas vão fazer suas necessidades fisiológicas onde? O fundamental é que uma basílica tenha banheiro, e aí é outra necessidade que está posta. Não há oposição entre a existência da dimensão religiosa e financeira, porque fisiologicamente existem dimensões em que você pode ou não ganhar dinheiro de uma certa maneira. É óbvio que hoje se vende até o espaço para ir ao banheiro, né? Por 50 centavos, R$1, R$2. Mas você também pode vender isso em outras formas, que é vender o agrado de um serviço. E dizer: olha, tem gente que para o carro, a família inteira, e visita Aparecida só para ir ao banheiro. Porque tem banheiro. Mais do que num determinado posto, um local, ali tem banheiro. E isso é uma marca da estrutura de pensamento, vamos dizer, extremamente materialista de um líder religioso, né? Era a dica de aprendizagem que ele estava dando no mecanismo. E acho que é fundamental colocar isso num curso que tem um viés técnico tão bem marcado, né, como os cursos de vocês aqui. Tem 3 perguntas aqui que direcionam para o mesmo pensamento. Do Lucas, o Gestão do Turismo, Murilo Henrique e o outro que não se identificou com a outra, né? Eu vou ler as 3 bem rápido para responder. Canindé tem a segunda, do Lucas, Canindé tem a segunda maior peregrinação do mundo. Então, por que Canindé é uma cidade que essa atividade não se denomina turismo religioso? O Murilo Henrique, também do curso de Gestão de Turismo, fala: diante dos fatos e explicações apresentadas, pergunta aos que foi à mesa do simpósio se Canindé pode ser considerado, se enquadra no turismo religioso. Ele reforça: Canindé tem turismo religioso? E a outra, que não se identificou, em Canindé ocorre turismo religioso ou apenas peregrinação? Imaginem que durante principalmente a festa e também fora do tempo sagrado aqui em Canindé, vocês observam a chegada de ônibus fretados, vans, quem é daqui da cidade já viu, que saem de Fortaleza, de Teresina no Piauí, São Luís no Maranhão e as cidades aqui próximas, para visitar, assistir a missa em Canindé. E eles assistem a missa, vão ao zoológico, a Casa dos Milagres, a Gruta, a Praça do Romeiro e enfim, a estátua. Então, eles fazem turismo religioso. Então, existe turismo religioso em Canindé. Não sei se a cidade está fazendo jus a esse turismo religioso. Até que ponto o turismo religioso está sendo elaborado de forma adequada. Mas que existe turismo religioso em Canindé, podemos dizer que sim. Quer dizer, quem se desloca a Canindé motivado pela fé ou pela apenas curiosidade para conhecer o fenômeno religioso de São Francisco das Chagas, está realizando turismo religioso. A outra pergunta, não sei se eu vou conseguir responder, mas o Cristian pode me ajudar a responder. Do Irã, Tecnologia e Gestão do Turismo. Existe um valor específico de visitantes ou um perfil do turismo religioso para que uma cidade seja considerada como cidade de turismo religioso? É muito relativo. Vamos pensar, eu estou fazendo uma pesquisa agora com meus alunos no laboratório com a cidade de Chorozinho. Chorozinho é um pequeno santuário na região metropolitana de Fortaleza. Não existe um grande número de fluxo de fiéis
apesar de todo dia 24 ter uma missa, você vai encontrar ônibus daquelas cidades mais próximas, mas eu vou dizer, Chorozinho tem um turismo religioso? Não tem. Mas qual é o perfil daquele que freta o ônibus ou uma van, que sai lá de Ocara ou de Pindoretão, é um turismo bem regionalizado, bem local, ou de Fortaleza, e vai a Chorozinho? Mas eu vou dizer, Chorozinho não tem ainda um turismo religioso com uma expressão que possa levar essa denominação. Mas, a partir do momento que você tem todo o perfil que o Canindé tem, peregrinação, de pagamentos de promessas, de uma construção ritualística a um determinado lugar sagrado, eu posso dizer que a cidade tem esse perfil de turismo religioso, que é tradicionalmente ou artificialmente construído. Nós temos, a partir da década de 90, aqui principalmente no Ceará, a construção de estátuas religiosas, que a partir daí passa a ter uma dimensão de uma artificialidade, de fluxo de romeiros ou curiosos para conhecer estátuas. Fortaleza hoje está cheia de estátuas religiosas. Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, e vários bairros da cidade você vai ter fluxos de pessoas da religião católica visitando essas estátuas. Então são criações artificiais que passam a ter uma dimensão do turismo religioso. Eu imagino quando começarem a Umbanda também a colocar os orixás nas praças de Fortaleza. Na Bahia já existe, mas na Bahia é lugar comum você ter a construção dos orixás lá ao lado do mercado modelo. Mas qual vai ser a receptividade daqueles que não são adeptos dos cultos afros ao ver uma estátua de um orixá numa avenida de Fortaleza ou numa praça? Mas essa perspectiva, o perfil é associado a uma relativização que pode ser dimensionada para o entendimento de um grande centro religioso ou de um pequeno centro religioso. Essa aí é a mesma do Irã, né? Vocês sabem? Que vocês estavam respondendo? O Irã está? Ele pode se manifestar ou ele está proibido a falar? Você pode esclarecer exatamente o que você queria saber? Era essa dúvida. Não tem. Não existe esse específico enquanto indicador, assim. Mesmo na apresentação da tentativa de recorte técnico feita, né, pelo Ministério do Turismo para essa caracterização, isso é mais um desdobramento da interpretação que o Ministério do Turismo está fazendo do que seria a vontade religiosa ali estabelecida. Mas isso pode ter pequenos centros de peregrinação ou locais de peregrinação ou motivos que aí alguns vão dizer não vale a pena investir economicamente porque não vale a pena. Por exemplo, grupos indígenas fazem peregrinações religiosas a determinados locais dos seus próprios territórios ou de territórios vizinhos para reunir-se religiosamente entre seus familiares. Aí alguns vão dizer, bom, mas isso não tem como operar economicamente. Aí isso é colocado, abandonado pelo turismo. Ou então, nas grandes escalas, mesmo num estado como o de São Paulo, foi muito recente que o governo do estado começasse a se preocupar com a dimensão turística de Aparecida. Porque essa dimensão foi sempre controlada pela própria igreja e que não deixava a ingerência do estado tomar conta deste acompanhamento, né? E isso muitas vezes negando o nome. Então eu diria, não tem uma situação específica.
Agora, tem indicadores que, pelo que foi apresentado aqui, a gente vai criando uma forma de perceber o quanto está havendo um amadurecimento, né? No caso de Canindé, que, como lembrou bem Otávio, vocês têm a vivência para isso. Agora, tem que se despertar na temática, né? Eu posso ir para os temáticos? Bom, tenho a Rejane, acho que é Rejane, perguntou quais são as vantagens dentro do turismo religioso para um guia. Quem foi que fez essa? Eu diria assim, no primeiro momento não sei, a não ser que o guia fosse um religioso, aí a vantagem já se coloca, porque num guia em si, uma das preocupações que você tem na estruturação do turismo religioso em termos de agência é que qualquer agência, quando vai fazer o turismo religioso, sabe que eu tenho que ter a duplicação dos papéis no mínimo, se não multiplicação. Eu vou com um profissional de turismo, mas eu também tenho que ir com um líder religioso. Porque se eu for só com um profissional de turismo, a densidade, a complexidade dos aspectos teológicos, psicológicos, filosóficos daquela prática vai ficar ausente. Então, se a gente só pensar em alguns modelos que é depreciativo, eu sei que não faz parte de vocês, mas a ideia do guia papagaio, aquele que está acostumado a repetir um monte de coisa, para um determinado religioso isso aqui é um tumulto. Para outra pessoa que já não tem fé e está acompanhando, é um absurdo total, porque ele vai transformar turismo religioso em turismo de comédia. Vai dar para dar risada, porque não é assim. Eu tenho que ter uma sensibilidade para isso. Então a pergunta seria melhor ao contrário, né? Em que o turismo religioso poderia ajudar a formação de um guia nesse sentido? Esse é o valor específico. Quais as maiores dificuldades dentro do turismo religioso? Isso foi pela Daiane. Essa pergunta se refere às dificuldades do seu desenvolvimento. Eu imagino assim. Eu diria, a principal é saber se articular com as outras práticas de turismo e com as outras dimensões da localidade que faz com que isso aconteça em relação a uma situação marcante da sua própria região, né? Eu perguntaria, devolvendo, quer dizer, quais as dificuldades que, no caso, o Canindé teria para articular o seu turismo religioso com outras práticas sociais, econômicas e culturais daqui. Isso, se essa dificuldade é alta, então ele se isola e a gente pode caminhar pelo o indicador aqui acho que Lennon. Não, é o Edivaldo. Segundo alguns professores, Canindé não se adequa ao turismo religioso e sim apenas à peregrinação. Qual a sua opinião e qual a diferença entre os dois? A minha opinião é que essa inadequação, se os professores manifestaram isso, e eu também posso manifestar às vezes, é que a gente tende a caminhar para a monocultura. É a mesma coisa que dizer, na época que o Brasil produzia cana, café, algodão, os lugares que produziam isso não produziam mais nada, ou não tem relevância. Quer dizer, as outras coisas não têm relevância. É nesse sentido que não é assim, eu vou ter, como foi apresentado pelo professor Otávio, uma dimensão do turismo religioso que não pode às vezes não envolver toda uma dimensão mais profunda da peregrinação. Mas a dimensão profunda da peregrinação está estabelecida ao longo de um tempo que é mais antigo do que a própria expressão turismo religioso. Entenda, peregrinação vem de um percorrer os campos como uma situação vaga e aleatória, em que eu posso dizer, uma pessoa que está fugindo é um peregrino. Uma pessoa que está andando ao léu, um viajante, é um peregrino. Aí, nesse sentido, em que medida eu vou defini-lo para Canindé? Está da mesma maneira definido para Quixeramobim, para Sobral, para Boa Viagem, para Madalena. Tem peregrinos, todos os lugares tem peregrinos. Então, não é nesse sentido que a gente vai encontrar. A pergunta teria que ser colocada ao contrário.
Em que medida as peregrinações que não dependam de tanta preocupação com aquela questão da infraestrutura, agora, até para a dignidade humana, para a questão dos direitos, para a ideia de cidadania, eu precisaria valorizar no peregrino o seu direito a fazer turismo religioso como um autêntico cidadão. Por do contrário, eu vou considerar um peregrino um João Ninguém, um solto no tempo e espaço, e aí eu vou destituir cidadania dele. Talvez é essa aproximação que mereça tratar, né, a peregrinação como turismo religioso. A ideia de restituir uma dignidade humana, que é um direito social, independente do grau de desenvolvimento ou dos problemas relativos em qualquer localidade. Há uma pergunta sobre como podemos fortalecer o turismo religioso turismo religioso em uma região propícia a essa prática. É a ideia que eu também já havia colocado, aumentando o seu grau de interlocução, de ligação com os outros diversos turismos e a possibilidade disso garantir, tanto social, cultural, quanto economicamente, participação em cadeia, né? A visualização que eu tenho pela prática em Aparecida é da construção de outros modelos de santuários e de outras práticas. Por exemplo, vocês viram aqui a imagem do congresso, né, da Canção Nova, um congresso relacionado ao religioso. Só é possível ter um congresso em Canção Nova porque, logisticamente, Canção Nova está ao lado de Aparecida. Não é um município vizinho, mas está fazendo parte de um corredor do eixo Rio-São Paulo, onde estruturalmente eu posso montar um santuário na forma de acampamento. E isso está articulado. Esse tipo de coisa permite dizer que outros lugares além de Canindé, dentro do município e fora, podem contribuir para a efervescência de uma estruturação regional desse circuito que Otávio muito bem lembrou, faz do Ceará um celeiro de provocações e de oportunidades para um pensamento do turismo que se diferencie da chamada monocultura do turismo sol e praia. Se a gente não vencer a monocultura do sol e praia, a gente não consegue responder isso aqui e fica se enfraquecendo, né, na possibilidade de investimento e organização. Eu acho que respondi aqui todos. Aí tem uma outra, mas que já estava colocada, que era do Leno. Leno está aí? Isso, era mais o que caracteriza de fato um destino turístico religioso, né? E a última opção estava colocada uma infraestrutura básica de cidades, né? E estruturas relacionadas ao comércio e serviço. Eu pensaria que essa seria a sinalização da resposta, na medida que a gente também pensasse uma infraestrutura básica dos recursos humanos. Eu preciso de recursos humanos e o grande celeiro fornecedor disso são instituições como essas que vão permitir aumentar essa visibilidade e o investimento possível, né? Porque senão a gente fica pensando que nós não somos infraestrutura também, né? Acho que aqui dei conta da minha parte. Bom, Ana Carolina pergunta: como a política e a religiosidade podem se unir para melhorar o turismo religioso? Aqui eu entendo que isso que está falando política, as gestões públicas, né? Tem todo o interesse, né? A boa gestão pública envolvendo aí o fenômeno da religiosidade em um centro religioso vai desde o serviço de infraestruturas, boas rodovias, banheiros, como falou o professor Christian, enfim, condições para que a recepção ao peregrino, ao turista religioso, tenha essa boa acolhida. E a religiosidade é no sentido de pensar que os gestores da igreja, do lugar religioso, seja a igreja católica ou islâmica, estejam voltados também para uma verdadeira disseminação dessa fé. Claro que política e religiosidade, elas não se misturam em determinados momentos. Eu lembro um fato, está até num recém-artigo que eu vou publicar no Encontro Evento, que eu trabalho com festa política, onde em Canindé, na última eleição para presidente, houve um fato bastante premente, quando o José Serra estava aqui presente e houve um certo esse momento tenso. Antes houve a distribuição de panfletos, né, daqueles que estavam contra a candidata Dilma, e na hora o padre falou
dos panfletos e o senador de então Cássio, ele foi lá para provocou a ler um momento tenso, né, que o fé e político não se misturam, mas no sentido de promover o lugar turístico, a boa gestão pública e a gestão daqueles que fazem o sagrado devem ser pensadas no sentido de associar a essa boa recepção do turista. O Arivelto, ele fala, a Gruta de Nossa Senhora de Luz em Canindé seria pautado como lugar sagrado? Sim. Dentro daquele o roteiro devocional que o Romeiro faz aqui em Canindé, ele visita a Basílica, vai lá nessa gruta, que é ali atrás da Basílica, né? Ele vai à Casa dos Milagres, a Casa de Esvotos, depósitos de Esvotos, ou apenas vai ver, fotografar e visita os outros lugares, como a estátua, a Praça dos Romeiros, o zoológico e tudo mais. Então a gruta pode ser considerada um lugar incluído, não como um lugar sagrado, mas dentro de um roteiro devocional que ele considera como tal. Clara Barbosa diz, havia em Canindé há anos atrás uma ensinação teatral sobre a vida de São Francisco que hoje já não acontece. Isso poderia ser, estar atraindo mais visitantes para a cidade? Sim, quando eu estava na minha pesquisa aqui em 2006, eu assisti até uma peça lá no colégio, que havia duas encenações inclusive, uma maior e a outra menor, eu assisti uma delas, e isso podia estar associado dentro dessas práticas de gestões públicas associadas ao turismo religioso, para que volte uma encenação da vida de São Francisco, talvez em um teatro, num cenário, para produzir toda essa vivência de um lugar sagrado em Canindé. Isso são medidas mitigadoras para atrair mais o turismo em Canindé. Professor Otávio Lemos, como estudioso em Geografia Cultural, isso é Maria do Carmo que pergunta. Como professor Otávio Lemos, como estudioso em Geografia Cultural, ao que se refere a ritual do peregrino? O senhor já vivenciou esta experiência? Conte para nós. É muito tempo, eu já vivenciei durante a pesquisa da tese, né? Eu saí lá de Fortaleza, na Romaria Dom Joaquim, percorrendo 126 quilômetros, né? Fui parando pela estrada que sai para Maranguape, e sempre percorrimos à noite, vivenciando o que esse Romeiro tinha para fazer aqui em Canindé. Olha que a dimensão de fé dele estava muito mais associada também ao lazer. Muitos vinham não só pela fé, já tinham pagado promessa há 10 anos atrás. Eles estavam aqui nessa caminhada pelo lazer. Então isso também é um momento de se lazer e turismo são dois elementos que se conjugam. Então a viagem da peregrinação, a viagem da Romaria, ela está associada também a uma dimensão de fé associada ao divertimento. Então, para aqueles que estavam fazendo essa Romaria durante 3, 4 dias de Fortaleza até Canindé, era um divertimento. Fazer aquelas paradas lá no Manari, Ladeira Grande, aqui em Caridade, e num ponto de apoio lá em Campos Belos, o governo do estado já tinha aquele ponto de apoio, nós dormimos lá um pedaço da noite. Então isso era um momento de lazer para o Romeiro, que sai lá do Maranhão, do Piauí, em cima de um caminhão. Ele não é sofrimento para ele, aquilo é alegria. Vocês não imaginam, quando eu chegava lá no abrigo, durante a festa eu fiquei hospedado aqui, em outro período da minha pesquisa, eu fiquei durante a festa hospedado aqui em Canindé, e todo dia de manhã eu acordava às 5h30, 6 horas e ia lá para o abrigo. Então eu via aquelas pessoas chegando em cima do caminhão, e a alegria com aquelas pessoas desciam e ficavam naquele abrigo, quando se chegasse no paraíso. Eles não tinham cansaço. Fazer a caminhada para eles em uma romaria, ou a pé, ou de bicicleta, ou em cima de um caminhão, era uma festa, era um lazer, tá certo? Eu vou depois também passar o meu e-mail para o Fabrício, e posso até também a gente conversar, porque o tempo aqui está meio corrido, já me avisaram, eu não posso mais expressar um pouco essa minha vivência pelos caminhos de Assis que eu fiz aqui alguns anos atrás. Até porque, se os dois professores fossem assim expressar toda a sua vivência no período de doutorado, teria que ser uma tarde só o professor Christian falar das vivências dele em Aparecida, e só uma tarde o professor Otávio falar das vivências da caminhada, da peregrinação até chegar em Canindé. E nós temos um horário a cumprir, tá? Estamos bem realmente dentro do nosso horário que foi prometido. Para servir de momento final de encerramento em relação à mesa, com o presidente da mesa, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer muito aos dois professores,
de trazer uma discussão de uma temática que é tão presente dentro do curso de turismo, ou dos cursos afins, ou dos curiosos, né, que não são do turismo, mas vivem na cidade de Canindé e têm interesse de aprender essa questão da religião e do turismo, que o Instituto Federal trouxe para essa cidade. Porque depois que ele se instalou em 2010, e com esse curso de turismo, não dá mais para falar de religião, não dá mais para falar de Canindé, sem fazer essa correlação com a atividade turística. Até porque são profissionais que estão aqui terminando seus cursos, temos 2 turmas já graduadas, uma que vai para o 5º semestre, vai terminar no próximo semestre, e são profissionais que terão que vivenciar isso no seu dia a dia. Então, eu acredito que o tema foi de muita pertinência. Eu acredito que algo nós aprendemos a mais do que a sala de aula, do que a aula formal desses nossos tempos aqui. O AB estaria sendo cumprido. Os que estiveram aqui presentes se deslocaram, eu acho que chegou um pouco depois, se não me engano, para o campus de Baturité, foi isso? Chegou de Aracati, chegou um pouco depois. Então, agradecer a participação de vir aprender junto com todos nós aqui do campus de Canindé, essa interação entre os institutos federais, isso é muito importante. O campus de Quixadá, inclusive Quixadá, nós sempre estamos lá em aula de campo, né? Tivemos já umas 3 vezes em aula de campo de Quixadá, e aqui nós trabalhamos algo local, né, com o professor Otávio, Canindé, e algo nacional com o professor Cris. Quem sabe, parecido, não pode ser uma aula de campo futura da turma de turismo, né? Só chega a rir, né? Gosto, né? Tal gosto, mas estão dizendo que a gente viaja demais para o turismo. E aí eu sempre respondo, não existe turismo dentro de sala de aula. Nós temos que realmente circular, né? Viajar. Então, quem sabe um trabalho de conclusão de curso vai ser a gente visitar Aparecida. Eu tenho sonhos até mais ousados em relação ao curso de turismo, que seria uma circulação em algum país da América Latina. Isso era fundamental, porque a gente poderia trabalhar algo fora. O nosso diretor está aqui presente para viabilizar as questões financeiras. Nós estamos numa briga para ir lá para o Ubajara, né? Mas nós vamos para o Ubajara. O Igor já está se pronunciando ali para ir, o Igor já está anotando. Gostaria de agradecer muito também aos alunos do curso de eventos do 8º semestre, né? Se desempenharam muito bem, né, nessa atividade, credenciamento, recepção, mestre de cerimônia. Em nome do professor Piage, que assumiu a turma nessa disciplina, o professor Marcel, que foi no primeiro momento, porque essa disciplina de prática de eventos começou com o professor Marcel e está terminando no segundo momento com o professor Piage. Estava previsto realmente 2 professores na disciplina e ao mesmo tempo deslocamento do professor Marcel para o seu doutorado lá em Santa Catarina, que ele vai acompanhar, tá? E deixar aqui o nosso agradecimento também a todos que estiveram aqui presentes, deslocaram para ouvir, discutir, aprender. A temática traria muito mais a ser falado, mas temos horas a seguir. E também os professores estão aqui, né, para tirar alguma dúvida em particular. Nem todas as perguntas foram respondidas, infelizmente. Então, se alguém quiser procurá-los e conversar, eles não vão sair tão corridos daqui para Fortaleza, não. Dá tempo ainda de bater um papo com os que tiverem interesse. O professor Vidal quer dar uma palavra final? Não me disseram, porque eles disseram que sim, que não, tá? Então a gente faz o nosso encerramento em nome do professor Vidal, em nome do campus, agradecendo a todos que estão aqui presentes, os meninos poderem encerrar. Agradecemos a presença dos nossos convidados, os professores Christian Denis Monteiro de Oliveira e Otávio José Lemos Costa, pela significativa contribuição deixada mediante a participação deste simpósio. Informamos que os certificados desse encontro serão enviados através de um link que será direcionado aos respectivos e-mails inscritos no dia 31 de março. À frente do planejamento, organização e execução deste evento está a turma de concludentes do 8º semestre do curso Técnico Integrado em Eventos, atuando em atividade prática prevista na disciplina Prática em Eventos, ministrada pelos professores Marcel Valim de Carvalho Fernandes Fernandes e Eduardo Dali Piage Filho. Agora, poderemos nos dirigir ao refeitório, onde será ofertado um lanche. Agradecemos a presença e desejamos a todos uma boa tarde.
O lanche é a melhor parte agora.